Bom, dentro da perspectiva freudiana, o sonhar é uma janela para o profundo. O sonho é, para Freud, uma possibilidade de se olhar para essa profundeza da alma humana, né? Em 1900, Freud publica uma obra muito importante, interessantíssima de se ler. Quando a gente pensa em Freud, a gente pensa em interpretação dos sonhos, né? Então, para Freud, pelo menos a princípio, o sonho funciona como uma possibilidade de se experimentar aquilo que se desejava. É claro que o Freud não está querendo dizer que você consegue aquilo que você desejava, né? Mas você descarrega a sua necessidade, que era a sua libido, que era investido naquela vontade, pelo sono, né? Assim, uma ação que na vida de vigília, né, ou acordado, você não conseguiu elaborar, no sonho ela vai ter uma oportunidade para isso. Uma coisa bem simples, né? Uma criança, por exemplo, uma criança que foi dormir com vontade de comer alguma coisa e a mãe não deixou, ela vai sonhar que está comendo aquela coisa que a mãe não deixou. E segundo Freud, o sonho é a via régia para o inconsciente. Bom, olha aí, então vamos montar o que é que o Freud pensa sobre o funcionamento do sonhar. Ele diz que o sonho funciona num processo chamado processo primário, né? Quem tem aula comigo já deve ter ouvido falar umas 200 vezes sobre isso, não é? Mas é sempre bom a gente lembrar. O que é o processo primário? No processo primário, o eu coincide com a totalidade do mundo. Tudo aquilo que existe no mundo coincide com o eu. A criança tem muito isso. A criança imagina o tempo todo que as coisas que acontecem em volta dela foi porque ela quis daquele jeito, né? Por isso é muito complicado a separação dos pais em certa idade da criança, né? Porque ela fica com uma impressão de que aquilo aconteceu por causa dela. Ela é responsável pela separação. No sonho, é assim que funciona, segundo Freud. Esse processo primário funciona regido por uma lei, né? E essa lei é a lei do prazer-desprazer, né? Princípio do prazer-desprazer. Tudo que acontece dentro do processo primário é protegido por uma lei onde qualquer tipo de movimento é para se livrar de desconfortos. Então, a gente não está falando de realização do desejo dentro do sonho, é justamente isso. A realização do desejo é por conta do princípio do prazer. Um desejo é alguma coisa que fica me incomodando. E satisfazer esse desejo é retirar o desconforto da ânsia que o desejo me traz. Para que eu possa interpretar esse sonho, eu preciso ultrapassar algumas barreiras. Não é um caminho livre, apesar de ser o mais nobre, não é livre. Resistências, que é o que o Freud, como Freud chamou essas barreiras, né? Por que isso? Porque ali, dentro do sonho, eu vou ter a mistura e a decantação de tudo aquilo que é real e tudo aquilo que eu gostaria que fosse. O que eu gostaria que fosse real, mas na realidade não é, Freud chamou de fantasia. Então nós convivemos a vida toda com parte da nossa percepção captando a realidade e parte de mim focado naquilo que eu gostaria que fosse. Se eu não funcionar dessa forma, eu não consigo trabalhar, eu não consigo me relacionar. Eu tenho certas censuras dentro de mim e essas censuras me impedem que eu possa me lembrar, por exemplo, de uma parte do sonho. Então eu lembro de outras partes que tornam esse sonho desconexo e logo eu esqueço esse sonho e não dou importância para ele. Bem, olha lá. É uma ponte, o sonhar é uma ponte entre o eu desconhecido e a realidade, que vai me mostrar e vai me dar instrumentos para reconhecer esse eu. O Freud ele dizia que
os mecanismos que fazem funcionar o sonhar são basicamente dois, né? Condensação e deslocamento. E isso tem a ver também com o princípio do prazer, né? O princípio do prazer vai funcionar dentro dessa perspectiva. O que é condensação? Condensação é quando eu reúno características isoladas numa coisa só. Condensar é trazer para o coisas que são de vários. Ok? Deu para compreender? Então, se a gente puder colocar dentro da perspectiva do sonhar, a gente vai ver que muitas vezes a gente sonha, né, com alguém que tem características de 2 ou 3 pessoas. Né? Uma vez, uma paciente que vivia... Eu gosto de contar esse caos, né? Assim, uma paciente uma vez me disse, ela é separada e mantém ainda uma amizade muito legal com o ex-marido. E que assim... esse ex-marido ajuda quando fura um pneu, quando precisa de emprestar uma folha de cheque. É um cara meio amigão, assim, que ficou com uma relação interessante com ela. E ela também tem um namorado, né? Um namorado que ela gosta muito, mas que não faz nada, como dizia minha avó, para ela. Né? Só que ela gosta demais dele também. E um dia ela veio com o sonho de que ela tinha... ela sonhou que tinha... que estava junto com alguém que era o corpo do namorado dela e a cabeça do marido dela, né? E ela não entendia de jeito nenhum, por que será que eu sonhei isso, né? Vocês conseguem entender onde eu quero chegar, né? Essa é a condensação. E o deslocamento está muito ligado à condensação, porque quando eu condenso, é porque eu já desloquei. Eu desloquei alguma coisa que era do outro e condensei aqui. Então, esse trabalho de deslocamento, né, e esse trabalho de condensação. O sonho é o tempo todo dentro dessas perspectivas. Deslocamento é quando eu retiro de certo objeto e levo até outro objeto. É o princípio daquilo que o Freud vai chamar depois de projeção. Né? A projeção trabalha pelo deslocamento. Né? Desloca-se de um objeto e coloca-se em outro objeto. Não é? A projeção não vai ser, a palavra projeção não é usada aí, porque dentro da projeção para Freud é quando eu desloco do eu e projeto no objeto externo, né? O sujeito e objeto. Né? Dentro do sonho, se a gente está falando de eu, e eu, só tem deslocamento. Certo? Bom, olha só essa frase extremamente interessante do nosso Sigmund Freud. Há alguns anos... dei como resposta a pergunta de como alguém se pode tornar analista pela análise dos próprios sonhos. Esta preparação, fora de dúvida, é suficiente para muitas pessoas, mas não para todos que desejam aprender análise. Nem pode todo mundo conseguir interpretar seus próprios sonhos sem auxílio externo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, assim, lá em 1912, o Freud já nos prenunciava a ideia de que pensar é alguma coisa que se faz em dois, nunca sozinho. Pensar sozinho é imaginar, não é? Pensar, eu preciso do ponto de vista externo, só assim eu posso dizer que é pensamento. Assim como certos processos de digestão têm sua importância por fazerem parte do funcionamento biológico do corpo físico, na alma ou no aparelho psíquico, sonhar tem análoga função. Então, sonhar seria justamente a digestão daquilo que eu colho na realidade. Eu vou na realidade, colho alguns dados dessa realidade, né, e é através do sonhar que eu vou poder fazer a digestão disso. O que é digestão? Né? É poder me nutrir das coisas que esse sonho pode me trazer. Não é? Essa é a ideia do Bion. Olha só, mas, quando o Bion fala do sonhar, e assim, se a gente lê Freud com carinho, a gente vai perceber que ele também está falando de alguma forma sobre isso. Quando o Bion fala de sonhar, ele não está falando simplesmente daquele sonhar que acontece enquanto a gente está dormindo. A gente sonha o tempo todo. O sonhar é um processo que está acontecendo o tempo inteiro, inclusive quando a gente dorme.
E é desse sonhar que o Bion está falando, guiado por Freud. O Bion propõe uma coisa chamada função alfa. Né? O que é a função alfa? A função alfa é assim, é aquela capacidade da mãe de receber impulsos caóticos e desordenados do bebê e devolver para ele de forma palatar. Né? Como é que é isso? É ela receber aquele desconforto que o bebê traz com o choro dele e devolver para esse bebê o conforto que vai apaziguar esse choro. Esse é um modelo, né, que a gente aprende com a mãe e depois a gente faz com a gente mesmo. Então essa função alfa, minha mãe fez comigo, né, e a partir dali, ou aquela que ocupou esse lugar de mãe, né, fez isso comigo, e agora eu levo essa função alfa dentro de mim, e quando eu tiver desejos desordenados, né, e urgentes, como são os do bebê, eu tenho essa condição de fazer essa função dentro de mim. Autocontenção. Capacidade de conter algo e poder elaborar isso dentro e não na ação com o outro. Né? Isso quem faz com a gente primeiro é aquela que cuidou da gente nos primeiros meses de vida. Bion chama isso de função alfa. Olha lá como é que ele escreve. O malogro no estabelecimento de uma relação mãe-bebê em que seja possível a identificação projetiva normal impedirá, entretanto, o desenvolvimento de uma função alfa e, consequentemente, a diferenciação dos elementos conscientes e inconscientes. O que é a identificação projetiva, que é um termo de Melanie Klein? É justamente o responsabilizar o outro daquilo que eu estou sentindo. É isso que o bebê faz. Ele sente um desconforto e faz com que a mãe sinta também o desconforto para que ela possa vir e atendê-lo. Ele sente o desconforto e passa esse desconforto para a mãe. Isso é identificação projetiva. Isso acontece também com a gente depois de mais velho. Né? Não é só o bebê que faz isso. Muitas vezes a gente sente um desconforto e joga na mão do outro para ver o que o outro vai fazer com esse desconforto, que na realidade é nosso. Isso também é identificação projetiva. O bebê precisa fazer isso. Donald Winnicott, um pensador extremamente importante para quem gosta de psicanálise. Ele trouxe para a gente uma visão que nenhum outro pensador tinha trazido ainda. Né? Ele era pediatra também, psicanalista e pediatra. Então ele teve toda uma vivência dentro da relação mãe-bebê muito privilegiada. A mãe precisa ser, a princípio, o ambiente desse bebê. Antes de ser efetivamente mãe. Ela é o ambiente do bebê. O bebê não pode se preocupar se ela existe ou não existe no princípio da vida. Ela precisa cuidar para que isso aconteça, para que ele possa viver aquele processo primário de uma maneira efetiva. Eu sou o mundo mesmo. As coisas que eu desejo acontecem, é só eu desejar e chorar um pouco. Se o bebê puder viver isso aí no momento que precisa ser vivido, logo, logo ele já não vai mais querer isso. Mas se ele não viver, isso aí vai ficar como um desejo dentro dele e para o resto da vida ele vai tentar fazer isso acontecer. Essa é a proposta daquilo que o Winnicott chamou de mãe suficientemente boa. Não é a psicanálise que ensina a mãe, é a mãe que ensinou a psicanálise. A mãe suficientemente boa é aquilo que o Winnicott viveu na clínica dele. Né? Não é um ideal de mãe. É aquela mãe que não é maravilhosa, mas também não é faltante. Né? E dentro dessa perspectiva, não preciso ir muito mais longe do que essa frase que eu montei para vocês, que é a frase da mãe suficientemente boa, ou da mãe ambiente. Não é? Ela cuida da realidade enquanto ele pode sonhar. E eu acho que esse modelo não muda muito depois, né? Ele se transforma de algumas formas, mas ele guarda uma invariância muito grande, né, para o resto da vida. Aí fica uma pergunta muito interessante. Se não se pode sonhar, ou não se tem consciência do que se sonha, como e o que poderá se realizar?
né? Aí fica a menininha ali com medo do tanque de guerra, não é? Quem que vai proteger essa menininha para que ela possa sonhar com alguma coisa? Ela não tem tempo para isso. Ela tem que resolver uma outra coisa. E essa outra coisa não vai dar oportunidade para que ela possa sonhar. Quando eu falo de mãe suficientemente boa, usando o Winnicott, é justamente isso. O ambiente da mãe é aquele ambiente seguro, sem tanques de guerra, né, para que a criança possa sonhar. Bom, aí fica, né, estamos chegando no final da apresentação, para a gente começar um bate-papo aí. Aí fica uma frase do grande Raul Seixas, né, que acho que sela o que a gente está querendo falar, não é? Sonho que se sonha só é só um sonho. Sonho que se sonha junto é realidade. Na realidade, não é bem do Raul essa frase. Essa frase está no Don Quixote de La Mancha, né, do Cervantes, mas que o Raul Seixas não me parece que, se o Bion está certo que nós não somos pensadores, nós somos pensamentos em busca de pensador, me parece que o mesmo pensamento que habitava o corpo do Don Quixote também habitava o corpo do Raul Seixas, e a frase me parece que fica de todos eles e de cada um de nós que quisermos ser um pouquinho Don Quixote.